Uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, esse grupo de assistência fraterna, com todos os trabalhadores, os frequentadores, aqueles que se juntam todas as terças-feiras para a nossa palestra, para esse encontro em que nós realizamos para ouvir essa mensagem libertadora do Evangelho do Cristo. Então vamos fechar os nossos olhos, nos preparar para este momento, voltando as nossas atenções para este momento, deixando tudo aquilo que aconteceu durante o nosso dia de lado. Vamos fazer uma respiração profunda, soltando o nosso corpo, nos sentindo presentes neste momento, de corpo e de alma, inteiros. São momentos como esses que nós nos juntamos em oração, que nós acolhemos a mensagem amorosa, afetiva, curadora do nosso Cristo Jesus. E é nessa oportunidade de hoje também que nós temos como palestrante Marcelo Augusto, que se disponibilizou para se juntar a nós e trazer a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, 22 de junho de 2021, nos reunimos novamente. Em nome do Cristo, nós iniciamos este encontro com muita alegria em nossos corações, na esperança de que possamos, mais uma vez, ouvindo essa mensagem edificante, trazer harmonia, paz, esperança e muita fé em nossos corações, para estes momentos em que nós estamos atravessando. E assim, nós iniciamos esta atividade desta noite, que nós possamos fazê-la com muita tranquilidade, e muita harmonia e equilíbrio. Que assim seja. Agradecemos ao Marcelo que está presente, a todos os demais que estão conosco. Marcelo, você tem a palavra. Então, boa noite a todos, né? Que Jesus possa nos abençoar nessa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer e dizer da minha honra, da minha alegria de estar aqui com vocês. Uma vez eu fui numa casa espírita lá em Palmelo e um sujeito conversou comigo e falou: olha, quando você for falar de Jesus, do amor, da reencarnação e da esperança de uma vida melhor no futuro, você não preocupa nunca com as pessoas que estão presentes, porque milhares de espíritos vão estar te ouvindo. Então, é nessa perspectiva de que muitos espíritos desencarnados estão nos ouvindo e a responsabilidade que a gente tem de também tentar evangelizá-los é que nós abrimos aqui os trabalhos. Eu agradeço ao grupo de assistência fraterna encarecidamente pelo convite, e em especial a doutora Laudelina, né, Inácio, que eu tive o prazer de conhecer lá na casa onde eu frequento, que é o posto de assistência Menino Jesus, ali no Negrão de Lima. Então, dito isso, me foi passado o convite e com um tema já pré-determinado, que é o tema que se encontra no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, 12 e 13. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É o texto desse capítulo, é a frase que abre esse capítulo, né? E eu vou falar, então, do emprego da riqueza. E eu confesso para vocês que quando eu vou falar de alguma coisa, aquilo me causa dispara os hormônios aí e minha mente fica pensando em como que eu vou passar isso para os nossos dias de hoje. Esse resumido desse capítulo, desses três itens, é o seguinte: olha, se Deus te deu dinheiro, você vai ter que repartir ele com as pessoas e fazer ele multiplicar. Senão, ataca, vai ser grande. Esse é o resumido dessa passagem. E aí, se você quiser ver com outras palavras,
você vai lá no texto e você vai ver que é uma advertência que os espíritos superiores nos fazem, né? Ou seja, cara, você tem dinheiro, aplica a lei do amai-vos uns aos outros que você resolve bastante a sua vida. Outra coisa, cuidado com o tempo que você para pensando em bobagem e fazendo bobagem. E geralmente, quando a gente tem dinheiro para dar vazão aos nossos prazeres, aos nossos sonhos, nossos devaneios, né? Aí o tempo fica mais remido. E, por fim, ele nos exorta, no item 13, a multiplicar essa fortuna, né? A fortuna, a gente não entende, né? Como é que os grandes homens ficaram ricos da noite para o dia, e eles não têm nada especial, né? As pessoas não ficam ricas porque são gênios, porque têm algo de especial, não. O que difere o sucesso do fracasso, na minha visão, o fracasso é aquele cara que determinou algo para si e é frustrado naquilo que ele determinou. Então, qualquer comparação que você faça, ele tá sempre se achando um fracassado. E sucesso é aquilo que eu determinei para a minha vida e alcancei. Pode ser uma dona de casa, pode ser um lixeiro, pode ser um empresário, pode ser um professor, pode ser quem quer que seja. Esse é o nível de sucesso, é nisso que eu acredito. E eu pensando sobre esse tema, eu entendo que a maior riqueza que nós temos, a maior riqueza que Deus nos outorgou de graça, foi a riqueza da fé. E eu entendo que a riqueza material que ora a gente tem, ora a gente perde, essa perda e essa atração pela riqueza é fruto do mau uso da fé que Deus nos deu. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. A nossa fé é a grande fortuna que Deus nos deu. Infelizmente, a gente troca Deus por mamon, né? Que no hebraico significa dinheiro. E a gente bota fé no dinheiro, bota fé no emprego, somente se for concursado, ele está no céu, que não tem nenhum percalço aí na vida, bota fé na empresa, bota fé no casamento, bota fé no status, porventura que ele tem, e esquece que tudo isso, quem deu para ele foi Deus, através de uma coisa que nós temos, que é a consciência. E um dia eu vendo uma palestra de Haroldo Dutra Dias, ele diz exatamente isso. Onde é que Deus está dentro de nós? Na nossa consciência, lá que Deus habita. E quando nós aprendemos a acionar o nosso lado divino, que é o que eu acredito, somos espíritos imortais e espíritos que têm a centelha divina. E quando a gente se expressa dessa forma, nós conseguimos materializar em torno de nós os nossos sonhos, sejam eles quais forem, que não há limite para Deus. E tudo aquilo que vocês pedirem, crendo, recebereis. Então não tem limite. O limite e essa troca de Deus, quem faz é o homem, e quando ele faz isso, ele sempre quebra a cara. Eu começo, então, citando alguns versículos da Bíblia para corroborar com essa minha tese. Jó, que é um cara que eu admiro muito, porque Jó passa por tudo isso que eu estou falando. Jó era um cara rico, Jó foi um cara poderoso, Jó tinha muitos carneiros, muitos bens que naquela época eram representados pelo rebanho que a pessoa possuía, e de repente o Jó começa a duvidar de si mesmo, começa a duvidar daqueles valores, e as coisas vão sumindo da sua vida, né? E de repente, quando ele está no fim da vida, que ele volta para dentro de si próprio e começa a despertar de novo aquela fé em Deus, porque Deus não aceita que a gente tenha outros deuses, a gente aceita só Ele como Deus. E aí Jó cunha uma frase que eu acho muito bonita. Também determinarás algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos seus caminhos. Mais na frente, ainda no Velho Testamento, o profeta Isaías também tem uma frase que meio que apoia isso que eu estou falando aqui hoje. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ou seja, se o verbo era verbo e o verbo se fez carne, e se nós somos filhos de Deus, tudo que sai da nossa boca com amor,
com fé, com emoção, acreditando, vai ter um fim e vai voltar para nós mesmos. Ela não vai voltar vazia. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Então, o homem está a todo momento construindo a sua vida material e espiritual. Nós usamos muito a palavra karma, né, dos indianos, dos orientais, para justificar as mazelas que nós estamos passando. Isso foi um karma, isso foi de outras vidas e tal. Eu concordo com isso também. Mas eu acredito que muitas das coisas que nós estamos vivenciando hoje, com todos os talentos que Deus nos deu, é fruto desses diálogos internos equivocados que nós temos. E aí nós começamos a sentir coisas desagradáveis, começamos a ter um diálogo interno terrível, um diálogo interno onde nós começamos a decretar, porque decretos são orações, né, mandadas aí para Deus, através do nosso inconsciente, e aí as coisas começam a piorar na nossa vida. Então, quando os espíritos de luz, lá no livro do capítulo 16, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos exortam a termos cuidado, a termos parcimônia, a termos amor, a aprendermos a multiplicar o dinheiro que chega em nossas mãos, se nós não tivermos a consciência que esse dinheiro veio porque Deus ouviu os nossos sonhos, porque Deus concretizou a nossa imaginação, aquilo que nós estamos querendo e buscando, aí as coisas ficam mais fáceis. Continuando aqui, então, eu chamo essas orações de decretos. Por quê, Marcelo? Porque a gente, inconsciente ou conscientemente, a gente decreta as coisas na nossa vida. Eu estou passando, então, por uma autoanálise da vida, né? Cheguei nos 50 anos, e aí a gente chega nessa idade, com essa pandemia, com essas mortes, perdi muitos amigos, notadamente muitos pastores, amigos meus, e aí a gente vê que outra exortação que tem lá no texto, no capítulo 16, cuida do que vai vir depois, né? Aí você vê que realmente você tem que estar voltado para dentro de você mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que eu tiro Deus do meu pedestal e boto outras coisas, a minha vida dá um turbilhão e eu perco a perspectiva divina da minha vida. E aí, como é que eu vou chegar do outro lado da vida, se eu não acredito mais nisso? Eu estava analisando a obra de André Luiz, alguns livros eu li, outros eu ainda quero ler, e eu observei que muito da obra de André Luiz, ele nos dá exemplos de pessoas que se envolveram com o dinheiro aqui na Terra e que, cara, arrebentaram as suas vidas. E lá na eternidade eles estavam remoendo, sabe? Eu me lembro aqui de um caso de um pai que tinha 3 filhos e aí ele deixou herança para os 3 filhos, um cara muito rico. E esses 3 filhos começaram, o mais velho, salvo engano, começou a tramar na cabeça dele pensamento, decretos, vou matar meus irmãos para ficar com a herança só para mim, e começou a agredir. Para ser mal, o cara ele demora o mal, ele vai aos poucos crescendo na cabeça das pessoas. E o André Luiz ensina como que os espíritos nos obsediam, né? Eles olham dentro a nossa energia e veem lá a cor daquilo que nós desejamos, que nós estamos emitindo essa luz. E aí eles começam a soprar, né? Esse fogo que já está dentro de nós. Eles só fazem aumentar essa intensidade. E aí começa o processo de obsessão terrível. E aí o irmão mais velho, então, mata os seus 2 irmãos afogados. Não precisa falar o que virou a vida dele, né? Vocês todos podem imaginar. Tem outro caso de um pai que deixou herança para um filho e no leito de morte ele pede ao seu filho: olha, meu filho, o papai aí
tem uma filha fora do casamento, eu queria que você honrasse seu pai, estou te deixando aí muitos bens, cuida da sua irmã, porque ela não tem condição. Não, papai, eu prometo ao senhor que eu vou cuidar dela até o último dia. Só foi pegar na herança, ele sumiu da vida daquela mulher, prostituiu, caiu na vida, e aí todo mundo vai embora, né? Chega a hora do acerto. No acerto, o homem foi lá para o umbral e está lá pagando as contas. E o último caso que eu me lembro aqui foi, esse é terrível. São dois irmãos, um homem, dois homens, e um deles tinha deficiência mental. E o pai deixa a herança para os dois. O que o irmão inteligente, entre aspas, faz? Pega o seu irmão, que tem deficiência, e ele não tem coragem de matar ele de uma vez, o que ele faz? Ele deixa ele dormindo no sereno, para que ele pegasse uma doença, uma pneumonia, uma coisa dessa, e fosse embora. E de fato aconteceu. Então, ele matou seu irmão para poder ficar com aquele recurso. Então, todo o dinheiro que nós angariarmos, fruto de corrupção, fruto de malversação, fruto de ganância, fruto de vaidade, fruto de esperteza, né? Que nós brasileiros temos esse karma para carregar. Tudo isso vai pesar na nossa cabeça e vai ser pau e vai ser muito difícil a gente superar essas dores todas pela falta de previdência, pela falta de pensar no futuro, pela falta de acreditar em Deus, pela falta de entender que nós somos filhos de Deus e tudo aquilo que nós falamos, nós pensamos, nós decretamos, reverbera em nossa volta e se materializa na nossa vida. Então, continuando então, lá no livro de João 10:30, Marcelo Augusto, por que você fala muito da Bíblia? É porque eu tenho um pouquinho mais de intimidade com a Bíblia do que com a obra espírita, né? Eu estou estudando, me aperfeiçoando, mas eu gosto de fazer essa mixagem, vamos botar essa palavra, porque eu entendo que não existe espiritismo sem a Bíblia. Não existe espiritismo sem o Evangelho de Jesus, é impossível. Eu só entendo o amor de Deus quando eu vejo Deus falando através daqueles profetas que foram os primeiros médios, né? Moisés e tantos outros, falando desse amor. E os espíritos superiores ratificando toda essa mensagem de vida e de paz para nós. Então, João, o apóstolo do amor, diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Jesus falando, né? Ele transcrevendo. Mas meu Pai é maior do que eu. Porque o Pai, Deus, é maior do que o homem. E aí, finalizando Lucas 17:21, vem a frase que eu acho que é a frase que vocês vão entender o que eu estou falando. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Aí eu pergunto, poxa, se o reino de Deus está dentro de nós, se Jesus fala, meus filhos, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas a vocês. Aí eu pergunto, qual é a maior riqueza, então, que Deus nos dá? É o bem material que é perecível, que uma hora vem, outra hora vai, eu ganho um carro novo aqui, amanhã um ladrão me leva, eu ganho um dinheiro aqui, compro a fazenda, amanhã vendo, faço um mau negócio e perco, ou aquele que não muda nunca, aquele que está sempre pronto a nos atender com amor e carinho. Sempre colocando o amor ao próximo como lei máxima nessa relação, né? Eu não estou falando aqui de vaidades que ninguém dá conta de satisfazer. Então, vem o seguinte questionamento. Se nós estamos insatisfeitos com as nossas vidas, se nós queremos elevar a nossa consciência ao estado que queremos alcançar, porque Jesus falou assim, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu entendo isso hoje exatamente a morada das consciências, né? Então, eu estou falando com vocês aqui, mas eu levo esse papo com um mendigo no meio da rua. E eu olho para aquele mendigo e fico imaginando um empresário, um cara de sucesso. E eu imagino ele assim. Essa é a minha oração. Então, eu não trato ele como mendigo, não. Eu sei que ele tem o mesmo Deus dentro dele, o mesmo Deus está nele, está em mim, e ele tem a mesma oportunidade. É só ele acreditar nisso. O duro é que não só o mendigo não acredita, muitas vezes, pelas várias
condições em volta dele, como nós também não acreditamos, né? Nos meus 10 anos de frequentador de centro espírita, desde daquele que só toma passe, depois daquele que começa a criar vergonha um pouquinho e começa a querer trabalhar um pouquinho, mas que não tem mediunidade nenhuma. E eu tirei um peso da minha consciência, porque eu descobri que muitos palestrantes espíritas não têm também nenhuma mediunidade aparente. Então, eu falei, olha, eu vou nessa aqui que eu acho que dá certo. Então, para a gente mudar a nossa vida, eu tive um desafio hoje que era incutir isso que eu estou falando com vocês para um amigo meu. Pensa um cara pessimista, pensa um cara que acha que tudo vai dar errado na vida dele, que o negócio dele vai dar errado, que a mulher vai largar ele, que os filhos são... E eu tô com esse cara assim, 24 horas, tentando falar para ele, para mim mesmo, né? Porque eu estou falando para vocês aqui, mas eu estou recebendo essa mensagem primeiro e eu estou reafirmando os meus valores, aquilo que eu acredito. Então, se nós queremos mudar de... Perdão, porque alguém entrou da linha aqui. Se nós queremos, então, mudar de morada, mudar de estágio, é só querer. Exemplos não faltam. Vou dar aqui um exemplo para vocês disso que eu estou falando. Essa mulher é uma mulher romana, criada ali no norte da África. Ela foi casada com um patrício, o marido dela chamava Patrício também. E essa mulher era perseguida pela sogra, nada contra a sogra, só um exemplo que aconteceu. O marido a maltratava muito e ela teve 3 filhos. O mais novo era o cão chupando manga. Pensa um menino ruim, desde pequeno. Ele tinha o espírito da sogra e do pai. Ele amolava a mãe dele 24 horas por dia. Quando chegou na adolescência, ele começou a aprontar, se prostituir, a fazer sexo desregrado. Só que era muito culto, ele tinha uma oratória brilhante e logo se destacou naquela sociedade daquela época. Desde o nascimento dele até os 30 anos, quando ele se encontrou com Jesus e se converteu por esse evangelho vivo que transforma vidas, ele escreve num dos livros dele chamado Confissões, Santo Agostinho, ele fala, olha, se não fosse pelas orações da minha mãe, pelo desejo ardente dela de me ver um homem igual estou hoje aqui, ela já me enxergava assim, eu não teria alcançado e suplantado tantos desafios. Isso é maravilhoso. Um outro exemplo que eu quero trazer para os nossos irmãos é de uma mulher que foi... Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Isso é verídico, está no livro Perdão Total. Essa mulher, com 15 anos de idade, entraram na casa dela, mataram o pai e a mãe, pegaram ela e a irmã dela de 13 anos, estupraram essa mulher durante 2 anos. Durante 2 anos, a guerra durou 3 anos e pouco. Durante 2 anos, essa mulher foi estuprada dia e noite. Quando ela estava só um farrapo humano, ela conseguiu se libertar daquele campo de concentração, na Turquia. O país que a Turquia invadiu chama-se Armênia. E até hoje eles lutam para ver reconhecida... Eles lutam para ver reconhecido essa catástrofe humana que aconteceu lá nesse país. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram mortas andando no deserto. E essa mulher, então, consegue sair desse local, volta para Istambul, a guerra acaba, ela vai estudar, ela pensa positivo, ela agradece a chance de ter sobrevivido e vai para a vida, com bom humor, sabe? Não virou uma mulher negativa, não, ao contrário, ela é muito positiva. E aí ela estudou enfermagem, olha só que interessante. E ela estudou enfermagem e foi trabalhar na melhor clínica de Istambul. Logo ela foi criando fama, né? Porque quando você faz com amor e acredita, você faz milagre. E essa mulher, o paciente que ela pegava não morria. Todo mundo, ela começou a ter essa fama. Passou um tempo, essa clínica recebeu uma ligação. Era do governo da Turquia. Boa noite. Olha, nós temos aqui um alto oficial do governo
e ele está para morrer, ele tem uma doença que ninguém sabe o que é, e essa doença vai levá-lo, ele não passa dessa noite. Agora, por ele ser um alto funcionário, por ter prestado relevante serviço para o governo, nós queremos que ele morra decentemente. Nós estamos encaminhando ele para a clínica, eu queria que o senhor, então, arranjasse a melhor pessoa para cuidar dele, pelo menos por essa noite, porque ele não passa dessa noite. Não, nós temos uma pessoa, ligaram para a casa dela, tarde da noite, contaram a história, ela prontamente, como ela faz com todo mundo, foi atendê-la. Era quase meia-noite, ele chegou na clínica. Quando ele chegou, ela ficou estranha, né? Mas não disse nada. Entrou para dentro, aquele homem ficou na maca, aquelas peles parecendo uma lepra, parecendo um câncer em último grau, sabe? Ninguém sabia o que era aquilo direito. E ela começou a cuidar dele. Passou 2 dias, ele não morreu. Passou uma semana, ele não morreu. Se passaram 4 meses, ele não morreu. 6 meses, ele não morreu. Ao contrário, ele se recuperou plenamente. Foi embora para casa. Passado algum tempo, aquele homem resolve dar uma medalha para aquela mulher, porque a autoridade tem isso, né? Eles gostam de medalha, para quem não pediu. E aí ele vai com a medalha lá para dar para ela do governo. Olha, somos do governo, devemos dar aqui essa medalha para a senhora. A pessoa que a senhora atendeu está lá na sala, ele quer falar com a senhora. Ela, pois não, e foi lá. Quando ele chegou, ele estendeu a mão para ela, ele foi cumprimentar ela não deu a mão para ele. Ela ficou quieta. Aí ele falou para ela, olha, não estou entendendo seu gesto de ingratidão, eu estou te estendendo a mão e você não quer me cumprimentar? Não, não é isso, não. Aí você sabe que quem não é do país da gente, a gente nota pelo sotaque, né? Ele foi e falou, olha, eu estou notando que você não é do meu país. Apesar de você falar o turco muito bem, da onde você é, moça? Ele falou, eu sou da Armênia. Ah, nós tivemos guerra com a Armênia, nós invadimos o seu país. Ele falou, eu sei disso. Aí ela não aguentou, né? Aí ela falou para ele, olha, eu sei que o senhor invadiu minha casa, que o senhor matou meu pai e minha mãe, que o senhor nos estuprou durante 2 anos sem parar, e por um milagre de Deus eu consegui sobreviver. E aí eu fui estudar, eu toquei a vida para frente, eu não fiquei preocupado com o passado, mas eu queria tocar minha vida, e eu toquei. Mas por que você não me matou? Você teve a chance de me matar? Eu falei, não, por muitos anos eu pensei em matar o senhor mesmo. Mas eu queria matar o senhor picadinho, eu não queria matar o senhor com a bala. Eu queria que o senhor sofresse tudo o que eu sofri durante esses anos todos, a dor que eu senti. E por que você não fez? Porque eu conheci um homem que passou por tudo que eu passei, sofreu tanto que eu sofri e muito mais, só que tinha um porém. Esse homem nunca cometeu nenhum pecado. E ele nos deu um exemplo de resignação, de resiliência e de superação da dor, de transformar a dor em amor. E foi isso que aconteceu comigo. Por isso que eu não matei o senhor. E aí ele foi embora e ela disse que conheceu a Jesus Cristo e por isso não havia cometido aquele crime. Então, meus queridos, indo aqui para o finalmente, eu escrevi muita coisa, mas eu estou pulando. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, esses 2 exemplos que eu dei para vocês são exemplos de pessoas que, apesar de toda a situação adversa, apesar de todo o sofrimento, elas optaram por viver. Elas optaram por serem dignas. Elas optaram por acreditar nos seus sonhos e imaginar. Porque o que é fé? O conceito de fé. Fé é a firme convicção de coisas que a gente não vê, mas que a gente almeja, que a gente materializa à nossa frente, como se fosse um filme. Então, a Débora, mãe de Agostinho, ela imaginava ele um grande orador de Deus. Essa mulher, ela deu a volta por cima e ela se imaginava liberta dessa agonia que é o ódio, né, do ressentimento, que, infelizmente, muitos de nós carregam até hoje. Então, a gente
A gente, então, como dizia o apóstolo Paulo, para finalizar aqui, que eu não sei nem se é o tempo que eu estou tomando, o apóstolo Paulo foi chefe da igreja lá em Jerusalém, foi chefe jurídico também, porque lá naquela época o sacerdote também era juiz. Tanto é que ele mandou matar Estevão, apedrejado, né? No livro Paulo e Estevão, a gente vê muito essa história, ele namorando a irmã de Estevão sem saber, e aí mata o irmão dela e vê os dois juntos, aí sai revoltado, mas se converte. E se converter é exatamente isso, é sair desse patamar que a gente acha que não tem jeito, acreditar nele, pedir a Deus e mudar de morada, né? Ir para um novo estado de consciência. É isso que nós temos que fazer. E Paulo fala, então, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falei de Jó, eu falei de Isaías, eu falei de Jesus, eu falei de João, eu falei de Paulo, eu falei de Débora, eu falei do Amor Total, que é esse livro que eu dei o exemplo dessa moça que foi estuprada. E aí eu finalizo dizendo o seguinte: eu não sei falar para vocês qual que é o segredo do sucesso. Por que pessoas que recebem riqueza e outras não? Eu sei falar para vocês que se nós nos compararmos com os outros, com os nossos irmãos aqui no Brasil, nós vamos saber que nós somos muito ricos. Nós temos casa, nós temos televisão, nós temos internet, nós temos amigos. E o nosso centro ele faz visita aos internos, ali os menores infratores, né? E quando eu comecei a ir naquele local, eu juro para vocês que eu não entendia por que o centro fazia aquilo. Juro por Deus. Esses bandidinhos aqui, a gente vem aqui ver esse povo. Eu ficava pensando isso, né? Às vezes. Na terceira vez que eu fui, e aí eu li o texto de Jesus quando ele está na bodas de Canaã, né? Que ele faz aquele casamento e ele multiplica água em vinho e participa da festa. Na hora que eu entendi aquilo, eu entendi que o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é contentamento, é coisas boas na mente. Então nós somos bombardeados 24 horas com televisão, que é pura magia negra, com filmes negativos, com textos horríveis em alguns livros, e isso tudo fica tomando conta da nossa mente. Aí vem a Bíblia, vem o Evangelho de Jesus, vem o Evangelho segundo o Espiritismo e fala, meus irmãos, desse jeito não dá, vocês não vão dar conta. É muita negatividade. Isso eu não estou falando nem dos obsessores, né? Porque se tem uma categoria que é perseguida dentro do centro espírita, se chama obsessor. Porque tudo que acontece na nossa vida, a gente joga a culpa no obsessor. A gente não quer assumir nada do que nós fazemos. Essa é que é a verdade. Pelo que um pouquinho que eu sei, né? É lógico que eles têm influência, lógico que os espíritos nos influenciam demais, mas influenciam e pegam morada em casa que está fechada, em casa que está aberta, que o vento está correndo, que o sol está pegando e que você acredita em você, no Deus interior que tem dentro de você e no ser divino que você é, você vai me desculpar, mas ninguém te segura. Você bota para quebrar e dá a volta por cima. Então, a maior riqueza, eu vi aqui o texto, a exortação que os discípulos fazem da riqueza material. E tem gente que acredita em loteria, que é o pai do Chico Xavier, né? Ele botava fé na loteria lá da época para tentar pegar dinheiro e esquece que nós temos o ouro e a prata infinitos, que nós temos o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Está dentro do nosso coração. É só a gente ter coragem para abrir as comportas desse reino e transformar a nossa vida, o que está em volta de nós, maravilhoso também como é isso. É lógico que vamos passar por luta? Vamos passar por problemas difíceis? Vamos passar por provações? Vamos. Mas as provações com Jesus, elas ficam mais fáceis. Se é verdade que obsessores tentam nos derrubar, é mais verdade ainda que os espíritos de luz estão sempre prontos para nos socorrer e nos ajudar. Um grande abraço a todos vocês, que Jesus possa abençoar a todos os nossos irmãos do plano superior, a todos os nossos irmãos desencarnados. Obrigado mais uma vez ao Grupo de Assistência Fraterna. Desculpa alguma coisa que eu falei fora do
do contexto, perdoe porque eu estou aprendendo, e em especial a doutora Laudelina Inácio, né, que foi a que me fez o convite, a nossa irmã Laudelina, para estar aqui nessa noite. Muito obrigado, fiquem com Deus, e aí eu estou aberto para algum questionamento. Marcelo, que em nome do Grupo de Assistência Fraterna, nós estendemos aí o agradecimento pela sua presença, por suas palavras, pela condução e da forma como você trouxe para nós algumas notícias antigas, mas com um status de muito presente e de uma sensação de uma realidade muito atual, né? Experiências da sua própria vida, né? Situações aí que vão formando a pessoa que nós somos, né? E longe de nos sentirmos, né, médiums, né, escolhidos, especiais, nós somos aqueles que entendemos, né, dentro de toda a assistência fraterna que a gente possa levar ao nosso próximo, é que nós somos aqueles que estão sendo preparados para um trabalho grandioso, num estado constante, né, de elevação e de evolução também da nossa trajetória aí nessa proposta encarnatória. Então, agradecemos de coração a sua presença, que trouxe para nós aí muita luz dentro de vários aspectos aí que provocam também novos pensamentos, novas formas de olhar, né, de enxergar toda essa realidade que nos cerca, né, constantemente, não só dos encarnados, mas também de um ponto de vista aí mais espiritualizado. Muito obrigado pela sua presença e pelas suas palavras. Obrigado, boa noite. Fica com Deus. Posso ir embora ou quer que eu fique mais um pouco? Nós faremos uma vibração, se você quiser ficar tranquilo, se tiver compromisso também pode. Então vamos vibrar com os irmãos. Então. Vamos lá. A Ana Paula vai conduzir para nós essa vibração e depois a gente volta para o encerramento. Marcelo, muito obrigada. E eu faço o convite agora, que nós possamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma respiração profunda. 5 vezes. Inspirar. Vamos inspirar este ar, essa energia vital. E vamos expirar tudo que não mais queremos em nossas vidas. Com a compreensão que tivemos nessa palestra de hoje, o quão é importante a nossa caminhada, a nossa vida, o nosso eu para o Criador. E que nós temos o merecimento de nos amarmos, de compreender que somos, às vezes sim, um grãozinho de areia, uma gota de um oceano, mas em conjunto, vibrando amor, podemos tudo. Temos a capacidade de transformar as nossas vidas a cada dia, acolhendo tudo que vivenciamos, tudo que, de alguma forma, experienciamos através dos erros, das dores, acolhendo. E amando e tendo a confiança no Criador, que tudo somos capazes de realizar e temos merecimento. Porque somos filhos do Criador. E com todo o conhecimento dessa palestra, vamos agora acalmando os nossos corações, entrando em sintonia com os nossos mentores, com os mentores do Grupo de Assistência Fraterna, que estão a postos para nos auxiliar neste momento.
fazendo uma limpeza no nosso corpo mental, emocional, físico e astral. E como nós temos a capacidade de nos limpar, de nos curar e de recomeçar, eu convido a cada um nesse instante que possa plasmar através dos seus pensamentos, auxiliando estes nossos irmãos, trabalhadores da nossa casa, com uma luz violeta. Essa energia vai vindo no topo da nossa cabeça. E ela, nesse instante, com muita delicadeza e amorosidade, vai vindo nos nossos pensamentos, limpando o nosso corpo mental. E vamos desligar neste instante de todos esses pensamentos repetitivos, essas ideias fixas, de toda preocupação e revolta. Vamos desligar para que a gente possa ter um caminho mais leve e tranquilo. E essas energias, nesse instante, estão seguindo um fluxo, limpando agora o nosso frontal, que a cada dia nós possamos ter uma conexão maior e fiel com o nosso Criador. E vai limpando também todo o nosso corpo físico, de todas essas doenças, que são energias que nós vamos acumulando no decorrer dos anos. E que às vezes, exatamente neste momento, pode sim ocorrer os milagres, a cura, porque vem primeiro da minha vontade, do meu desejo. E com a energia do Criador e o meu merecimento, tudo é possível. Vamos deixando limpar agora o nosso laríngeo, todas essas palavras que ao longo do tempo a gente tem guardado. Ou exaltado, e essas energias ainda permanecem, ou guardando com rancor aquilo tudo que um dia tivemos vontade de dizer e ficou aqui, guardadinho. E isso nos causa tanto peso. Então vamos deixar ir. Vamos fazer como todos esses irmãos que o Marcelo trouxe hoje. Vamos liberar para recomeçar. Renascemos a cada instante, a cada respiração. E essa energia vai limpando. E agora ela vai chegando no nosso coração. Limpando, limpando, e algo impressionante vai acontecendo com o nosso cardíaco. Existe a centelha divina. E uma cor rosa e verde se fundem. E vai limpando, tirando todas as dores. E vai despertando a cada um com o alto amor, o alto cuidado, o alto respeito, a autorresponsabilidade. Pelo nosso hoje, o aqui e agora, e por tudo ainda que teremos a permissão de viver. E essa energia se expande frente e trás do nosso corpo e vamos sentindo mais leve. Essa energia continua percorrendo a cor violeta, limpando o plexo, desconectando todos os cordões
com a permissão do Criador e com os nossos irmãos, trabalhadores do astral. Hoje, reconhecemos que tudo podemos, que somos capazes e merecedores. E para que a prosperidade, seja material ou espiritual, esteja conosco, nós precisamos liberar aqueles que ainda estamos arraigados, como cobradores. E reconhecer que cada um tem o seu tempo, que cada um está exatamente onde ele é capaz. E nós temos a possibilidade de despertar com todas as mensagens recebidas, com todas as energias que neste instante podemos liberar. E com o reconhecimento que somos merecedores de uma vida melhor. Vamos desligando essas energias. E vamos nos sentindo mais leves, limpando todos os outros chakras, limpando, e todas essas energias estão saindo pelos nossos pés. Agradecemos a Mãe Terra neste instante por recolher todas essas energias e poderem transmutar e serem utilizadas, porque tudo neste planeta é transformado. Pedimos nesse instante, com mais leveza, com o coração mais tranquilo e com esperança. Pedimos aos nossos irmãos médicos do astral que possam colocar em nossas águas o medicamento necessário para curar de todas as dores, para acalmar o nosso coração e para auxiliar todos os nossos familiares. Com confiança e com amorosidade, nós somos gratos. E com essa tranquilidade, no momento de cada um, nós podemos abrir os nossos olhos na certeza de que somos merecedores, que somos filhos amados do nosso Criador. E assim é. Boa noite, então. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela sua presença. Fica com Deus. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito Um obrigada. abraço. Valeu, gente. Tudo de bom. Estamos aí, viu? Um grande abraço. Obrigado. Vamos fazer o encerramento, então, desse encontro, fazendo a nossa oração. Deixemos as águas próximas de nós, aqueles que a têm por perto. Então, vamos novamente entrando nesse estado de agradecimento por essa oportunidade, nos sentindo acolhidos pela espiritualidade. Aquele aconchego como um abraço de uma mãe carinhosa, fraterna, amorosa, compassiva, que nos acolhe nos momentos de dificuldade, nos momentos de tempestade, de tristeza, de melancolia. Aquele abraço que não nos perguntam de onde veio, para onde vamos, simplesmente entregam para nós e nós aceitamos, nos aconchegamos. E assim também nos sentimos nesses momentos em que nos aproximamos dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores espirituais e de todos aqueles que nos servem com este propósito de fortalecer em nós o amor e a compaixão por nós e por todos aqueles próximos a nós, irmãos necessitados de uma palavra, de uma presença, de um olhar e, neste momento, mais ainda, de um abraço. Que nós possamos nos sentir abraçados, acolhidos
uns aos outros, como irmãos, fraternos. Esses irmãos que, de alguma forma, estão nos nossos caminhos e que vão colocando apoios, vão facilitando a nossa vida para que essa experiência encarnatória possa nos conduzir para um estado melhor, de constante evolução espiritual. Esse é o nosso caminho. Que a nossa curiosidade seja despertada para que possamos continuamente a nossa investigação, a nossa busca por toda a luz que a espiritualidade nos oferece. Que a nossa mente possa manter-se conectada com os nossos mentores espirituais. Que em nosso coração se mantenha acesa a chama do amor, da alegria e da compaixão, para que possamos levar luz em todos os lugares onde nós passarmos. Agradecemos a todos os envolvidos na preparação deste trabalho, especialmente as equipes espirituais que sempre nos auxiliam, nos apoiam, nos amparam em todos os momentos. Pedimos aos médicos curadores, a todos, especialmente as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, que possam fluidificar as águas que estão próximas a nós. Que elas nos sirvam como um sustento, tragam para nós aquilo que nós mais necessitamos, sem que precisamos nominar. Quem sabe o que mais necessitamos está muito próximo de nós, e nos assiste, e nos acompanha, e nos orienta em todos os momentos. Que possamos despertar os nossos olhos, despertar também a nossa mente para a vida futura. E que nós possamos, então, recebidas as bênçãos, as proteções, o amparo e a fluidificação das águas, encerrar os nossos trabalhos na noite de hoje, elevando mais uma vez os nossos pensamentos ao nosso Criador, ao Mestre Jesus e a todos os Espíritos Consoladores que estão conosco. Que possamos encerrar este momento com muita alegria, com muita paz e harmonia em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Boa noite.